Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Eras. Eu me chamo Mariana Cavalcante e nos meus últimos vídeos eu falei muito sobre o Bentinho do Dom Casmurro, esculachando-o. Então hoje eu decidi trazer um personagem masculino que eu admiro, que eu me inspirei em termos da maternidade, que é o Atticus Finch do livro O Sol é para Todos, se eu não me engano. Em inglês é To Kill a Mockingbird, da Harper Lee. Esse é um livro muito popular nas escolas nos Estados Unidos, assim como o Dom Casmurro é popular nas escolas no Brasil. E para quem não conhece a história, se passa com uma família no Alabama, nos anos 30. O Alabama ele é um estado que lutou para não abolir a escravidão, é muito racista, com uma apartheid social, né, racial. E a história envolve uma família de pai solo, que se chama Atticus Finch. O Atticus ele é branco, advogado, e ele tem a missão de defender um jovem negro que está sendo acusado injustamente de um crime que ele não cometeu. Contudo, o Atticus ele sabe que a sociedade já o julgou como culpado e dificilmente vai conseguir salvá-lo. Mas mesmo assim ele decide continuar defendendo esse rapaz e buscando a justiça pelos meios formais. E toda essa história, na verdade, ela é contada através da visão da filha mais nova dele, a Scout, e ela não entende muito bem o que está acontecendo, ela não entende a questão do racismo, ela não entende os riscos exatamente que o pai dela corre. Ela escuta muitas coisas da vizinhança, ela observa muito o irmão, que está muito mais envolvido nessa história, porque ele é mais velho, ele entende mais o que está acontecendo. Na escola, ela escuta muitas coisas também em relação ao pai dela. Enfim, é muito interessante esse livro. E falando sobre o Atticus especificamente, ele me inspirou muito em termos de parentalidade. Eu li esse livro um pouco antes de até mesmo ficar grávida, mas ele me deu um norte de como eu gostaria de ser como mãe. Então, o primeiro ponto é que o Atticus, apesar de trabalhar muito, ficar longas horas fora de casa, sempre quando ele voltava à noite, ele fazia questão de sentar com seus filhos e ler os livros. E para as crianças era mágico, imagina. Era o momento que as crianças tinham para passar com o pai. E elas amavam ler e escutá-lo ler os livros. Mas para além disso, para além da educação formal, o Atticus, ele é um personagem que tem valores bem definidos dentro de si e ele luta para defender esses valores. Ele sabe a importância que ele tem como pai, como modelo para os filhos. Então ele busca sempre dar o seu melhor, sua melhor versão. Inclusive, ele decide continuar a defender esse caso, mesmo apesar das adversidades, justamente para mostrar para os filhos o quão importante é defender os seus valores, defender os seus ideais. Ele não é uma pessoa que precisa falar alto o que ele acredita ou não acredita. Ele simplesmente é. E as pessoas percebem essa autoridade. E os filhos percebem essa autoridade e o respeitam por isso. Então, o Atticus, ele é um personagem maravilhoso nesse sentido, porque como a história é contada através da visão da filha, a gente percebe a grande admiração que ela tem por esse pai. Hoje, eu como mãe, eu busco sempre ler para minha filha, e ela ama os livros, é incrível ver uma criança de 2 anos tão engajada, tão envolvida, e é algo que eu quero continuar fazendo, mas para além disso, é uma inspiração para que eu sempre revise os meus ideais, a minha forma de ser, os meus comportamentos, porque eu sei que isso vai influenciar em como a minha filha me vê e vê o mundo. Para finalizar, tem uma professora que eu admiro muito no Brasil, que é a professora Lucilena, da Nova Acrópole, e ela deu uma entrevista, se eu não me engano, para o Vilela, e ela fala justamente isso, que os nossos filhos, especialmente durante a adolescência, eles vão passar por muitas vozes, né? E o que talvez vai mantê-los
com os seus ideais, seus valores, é se eles têm em casa exemplos de pessoas que eles admiram, o pai e a mãe. Então, é um trabalho diário, a maternidade, a paternidade, e ler esse livro, ler um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o Áticos, me inspirou nesse sentido. Então, fica a dica de inspiração também. É um livro muito legal de ler, eu amei. Ele é um pouco lento no começo, porque, imagina, uma família no Alabama, nada passa muita coisa, assim. Mas a história, ela vai se desenvolvendo e você vai se envolvendo com a família, com as crianças e com a história, tá bom? Fica a dica, um grande beijo, até mais.